Eu acredito que você chegou a este vídeo não foi por acaso. Deus deixou você encontrar esta mensagem porque Ele tem uma palavra para você. Você já sentiu um dia assim que tudo está dando certo, ou sua vida está dando tudo certo, e de uma hora para outra tudo se desmanchou, tudo começou, parece que desmoronar? E Deus hoje Ele quer falar conosco. Essa palavra falou comigo e quer falar contigo também. Deus ele age de forma que a gente não consegue entender. Mas aqui nós iremos ver na palavra do Senhor que diz assim em Jeremias 18:1, fala assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Olha só, Deus tem uma revelação, ele já começa a falar, já começa dando uma ordem a Jeremias. Porque aqui, nessa passagem que nós iremos ver, você vai ver que tudo o que acontece em nossa vida tem um propósito, e esse propósito, esse processo é para melhorar cada um de nós. Uma pergunta que fica martelando toda noite, todo dia, é: por que isso aconteceu? O que eu fiz? Mas hoje Deus quer te revelar algo, dar uma palavra, não é uma palavra motivacional, mas o que a Bíblia diz, o que a Bíblia fala sobre isso. Muito difícil nós recomeçarmos. Quando nós lemos aqui, diz que ele levou o profeta até a casa do oleiro. E o que diz aqui no versículo 2 até o 4: e levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. E o que diz a palavra sobre isso? A gente começa a meditar e pensar: poxa, por que isso aconteceu? É muito difícil recomeçar quando você achava que já estava pronto. Olhar para trás e ver o pedaço daquilo que você construiu. Aqui a palavra, você começa a pensar em momentos que você construiu algo e ali estava dando certo, parecia ser bom. E quando der fé, tudo desmorona. Você fica questionando. Isso às vezes você olha até e diz assim: isso vai ter vergonha, né? E o Senhor, ele diz assim, olha, a palavra diz assim, e aquele oleiro de um barro ali, tinha aquele projeto estava sendo formado já, mas, e ele viu que aquele projeto estava sendo formado, que aquele oleiro estava formando, não era bom, não ia ser suficiente para aquilo que Deus tem para a sua vida. Muitas das vezes, nós às vezes nos sentimos quebrados, nos sentimos assim: poxa, Senhor, está indo tão bem nesse caminho, Senhor, o que aconteceu que uma hora para outra tudo desandou, né? E mas a gente olhando para essa mensagem, para essa palavra que Deus fala, ele levou o profeta ali, e você vê, e imagine o profeta começa a olhar e ele começa a manusear ali na roda do barro, estava formando, diz que ele estava formando já o, o jarro, aquele vaso. O que acontece? Acontece que naquele momento, na verdade, ele viu que aquilo dali não seria bom. Assim é da mesma forma em nossa vida. Muitas das vezes nós estamos até passando pelo momento que a gente acha que esteja, poxa, hoje eu estou bem.
e de uma hora para outra tudo desmorona. Às vezes, às vezes é uma situação que financeira, uma situação na família está indo tudo bem quando recebem uma doença, quando recebem uma morte até, quando de uma hora para outra acontece uma tragédia. Mas, Senhor, por que isso? E às vezes a gente não consegue entender, principalmente, principalmente quando afeta a nossa alma, o nosso coração, quando afeta nossas finanças, a gente não consegue entender. Mas essa palavra, ela diz que, ele foi na casa do oleiro. Preste muita atenção. E um detalhe crucial que a maioria das pessoas ignoram nessa passagem. O texto sagrado não diz que o vaso caiu no chão. Longe do artesão, ele diz que o vaso se estragou, mas ele estava na mão do oleiro, né? Deixe-me deixe-me dizer algo para você. Acalme o seu coração hoje. Você está na mão do Senhor. Você está na mão daqueles que pode construir tudo aquilo que você acha que um dia criou. Mas não. Às vezes, muitas das vezes, nós pensamos assim, ah, não, eu, eu falhei, eu quebrei, eu acabei, destruí tudo. Mas não. O Senhor, se você está na mão do Senhor, isso o Senhor não está te rejeitando, o Senhor não está te punindo por algo. Muitas das vezes nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos orando, estamos pedindo, e a gente, Senhor, o que está acontecendo? Parece que eu estava orando, estava pedindo, estava devolvendo o dízimo, estava fazendo tudo o que Deus quer, mas de uma hora para outra tudo desmoronou, tudo desmanchou daquilo que eu estava criando. E o que acontece? É nesse exato momento que essa revelação vem para mim e para você. O Senhor está cuidando, Ele está, e que diz a palavra de Deus, Ele diz mesmo assim, e no versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Olha só, o que se parecia bem aos olhos de Deus. Diz a palavra de Deus que Ele tem pensamento de bem, não de mal. Que Ele faz além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. A palavra do Senhor. E aqui muitas das vezes nós imaginamos que aquilo que nós construímos era bom. Mas se nós estamos confiando no Senhor, nós devemos acreditar e crer e manter nossa posição, nossa posição diante de Deus, porque Ele está trabalhando. Muitas das vezes o oleiro está ali e ele vê que aquela massa ela precisa ser quebrada porque ela ficou com bolha. E às vezes, muitas das vezes, isso é o que? Algo que precisamos ser curados, ser restaurados. Às vezes, muitas das vezes, a gente não deixa de confiar no Senhor. Muitas das vezes, nós confiamos em nós mesmos. Muitas das vezes, nós estamos colocando ao nosso intelecto, aquilo que nós conhecemos, que vamos resolver tudo. Muitas das vezes, temos mágoa de pessoas. Muitas das vezes, nós queremos ser abençoados, mas não queremos abençoar. Só queremos ser abençoados. E Deus, Ele vai quebrar você, quebrar cada um de nós para formar um novo vaso. E nós temos que confiar, porque nós estamos na mão daquele que pode fazer algo novo. E a palavra de Deus, Ele fala que apesar de nós às vezes estarmos orando e achar que Deus está em silêncio, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando a nosso favor. Ele está fazendo algo
é forte, Ele tá colocando em você é, resistência, até para você entender, para abrir os seus olhos, para muitas das vezes nós estamos parados, muitas das vezes nós não sabemos o que Deus tem para nós, estamos acomodados. Muitas das vezes nós não queremos falar, ouvir, às vezes pessoas chegam para nós para falar algo sobre a palavra. Muitas das vezes nós chega alguém e diz, olha, Deus é poderoso, você diz, não, eu creio, mas no fundo não está crendo. No fundo não está deixando Deus trabalhar em sua vida, porque você fica querendo resolver da sua forma. E quando nós queremos resolver da nossa forma aquele problema, nós só trazemos mais problemas para nós. É difícil para nós entendermos. Mas principalmente quando o tempo faz tempo, passa, a gente quer que seja naquela hora. Nós não conseguimos entender. A pressão que você está sofrendo hoje não é para te destruir, é para te dar liga, é para te dar sustentação. Então, quando você começa a entender isso, e você olha para a palavra, a primeira coisa que nós devemos fazer é crer no Senhor e dizer, Senhor, toma a minha vida, toma a minha casa, toma essa situação, Senhor. Nós devemos parar de olhar para o lado, porque às vezes nós olhamos para o lado e esquecemos de olhar para Deus, que é o oleiro, aquele que controla tudo, aquele que vai fazer um vaso novo em você. É isso que Ele quer, fazer um vaso novo. E é isso que nós precisamos. Nós devemos confiar em Deus, acreditar em Deus, porque Deus quer o melhor. Ele quer o quê? Ele muitas das vezes nos quebra para fazer um vaso novo. Você quer ser um vaso novo? Esse vaso novo, ele vai ser belo. Esse vaso novo, ele vai sustentar aquilo que Deus tem para colocar dentro dele. Esse vaso novo, você trazendo para a nossa vida, para a sua vida. Ele quer te dar algo que vai ser tão grande. Se tivesse naquela maneira que estava, você ia se perder, você ia se quebrar e tudo aquilo que Deus tem para colocar na sua vida ia se perder. E isso que está acontecendo é para quê? Para te fortalecer. O texto bíblico termina dizendo que o oleiro fez outro vaso conforme lhe pareceu melhor. O segundo vaso é sempre mais grosso, mais resistente e carrega uma beleza muito mais madura do que o primeiro, e quebrou facilmente. O seu recomeço não vai te deixar mais fraco, vai te deixar mais forte. O Senhor quer te deixar mais forte. A gente olha para essa palavra aqui, ela desperta em nós uma revelação tremenda. O Senhor quer te deixar forte, deixar uma resistência maior, para te poder suportar aquilo que Deus tem de melhor para a tua vida. Creia nisso. E essa mensagem, ela está falando contigo. Continue a sua oração. Continue colocando aquilo que não te deixa dormir na mão do Senhor. Aquele problema, coloca diante de Deus. Porque Deus é a solução. Se você diz, se você fala, eu já tenho um Deus na minha vida, eu já quero esse Deus, eu oro para Deus todo dia. Continue orando. Entregue sua vida a Ele. Totalmente, confiando no Senhor. Porque o Senhor é o oleiro. Ele vai fazer coisas maravilhosas.
Ele quer tocar o seu coração, Ele quer tocar o seu íntimo. E é isso que Deus faz. Deus, através da palavra, Ele nos revela que nós somos dependentes dEle. Que Ele tem algo maravilhoso para nós. A sua bênção está chegando. Isso que você está passando é só você está sendo moldado para algo grandioso chegar em sua vida. Creia nisso. E se essa mensagem está tocando em você, compartilhe com outras pessoas. Não fique, pegue a sua palavra, pegue a Bíblia, comece a ler, comece a buscar no nosso canal outras mensagens que vai tocar em seu coração também. Se você crer que Deus pode fazer muito mais, além daquilo que nós pensamos e imaginamos, deixe um comentário aí. Eu creio que Deus pode fazer muito mais. Eu estou confiando nele. E hoje, agora nesse momento, nós vamos orar, fazer uma oração. Oração para você, para mim, para aquele que está vendo esse vídeo. Você que está aí com uma luta, eu não conheço, mas Deus conhece. Algo que desmoronou na sua vida. Tem coisas tão difíceis que é até difícil de falar, né? Mas Deus, para Ele não tem nada difícil. Para mim, eu ficava um tempo assim pensando, poxa, como é que eu vou falar a palavra de Deus? O que Deus tem revelado para mim, o que Deus tem revelado para nós através da sua palavra. Não é fácil também, mas Deus tem trabalhado na minha vida. Ele vai trabalhar na sua vida porque Ele tem uma promessa tremenda para você. E hoje, agora onde você estiver, feche seus olhos se você puder. Vamos numa corrente de oração. Elevar o nosso pensamento a Deus, daquele Deus Todo-Poderoso, que pode fazer além daquilo que nós pensamos e imaginamos. O nosso oleiro. Vamos orar. Oramos. Soberano é Pai, Deus maravilhoso, Senhor. Obrigado por esse momento. Obrigado pela essa palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu revela para nós, Tu tem controle de tudo. O controle da nossa vida. O controle daquilo que a gente não consegue ver. Ó, Senhor, obrigado pela Tua revelação, Senhor. E eu, Pai, agora em nome de Jesus, eu oro, pedindo que Tu esteja visitando, Senhor, a casa dessa pessoa. Tu conhece o seu coração, Tu conhece o problema dela, Senhor Deus. Tu sabes, Senhor. Eu não sei, mas Tu sabes, Senhor. Ó, Pai, vai lá, Senhor, visita. Se é na área financeira, visita. Se é na área familiar, Senhor, visita, Senhor. Se é na área da saúde, Senhor, visita, Senhor. Se é um emprego, Senhor. Se é no trabalho, Pai, visita. Vai fazendo a Tua obra, Senhor Deus, em nome de Jesus. Ó, Pai, em nome de Jesus nós Te clamamos, nós Te pedimos, Senhor. No nome de Jesus Cristo, Pai, visita, Senhor, e transforma, Senhor. Acalma, traz a paz, Senhor, a ela. Traz alegria ao seu coração, na sua face. Traz boas novas, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Pai, essa família, essa pessoa, esse homem, essa mulher que está aqui conosco, Senhor. Esteja abençoando. Que Deus te abençoe agora, em nome de Jesus. E se essa palavra falou com você, se inscreva no canal, deixe o seu like, curta, deixe um comentário. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.